Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando juntos. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Vamos todos cantar juntos e pedir. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Que você possa internalizar agora, deixar calar no coração o que nos diz a carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28.
Romanos 8, 28. Sabemos que tudo contribui, concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Repita isso. Sabemos que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Toma posse dessa palavra. Que ela cele o seu coração nesse final de acampamento para casais. Porque daqui a pouco, terminada a nossa celebração, a maioria de nós retornamos para as nossas casas, para as nossas lutas, para os nossos desafios, para o empenho do dia a dia, para o empenho diário. Então vamos ver o que Deus preparou para você, para a sua família, para todos nós, na liturgia desse 17º domingo do tempo comum. É para você que o Senhor está falando, é para a sua família. A imagem do reino de Deus, aliada às parábolas do tesouro perdido e da pérola preciosa, me fez recordar uma notícia que vinculou o mundo afora no início do ano, lá por meados de fevereiro, e que diz que um casal, de novo um casal dos Estados Unidos, mais precisamente da Califórnia, mexendo no seu jardim, fazendo lá uns canteiros, tropeçou num monte um pouco estranho. E aí a notícia não falava se foi a mulher ou se foi o homem que tropicou naquele monte, mas o fato é que naquele tropeção, foram olhar o que era aquilo no meio do jardim da casa em que eles viviam, e encontraram um baú com moedas de ouro. Ficaram tão empolgados com aquele baú que procuraram um pouco mais, se animaram a cavocar um pouco mais e acabaram achando 8 baús cheios de moedas de ouro. Os especialistas, moedas de ouro datadas de 1848 a 1855. Então os especialistas disseram tratar-se de algum tesouro escondido, que foi escondido naquela região e depois perdido, e eles encontraram. Para vocês terem uma ideia, só uma das moedas, só uma, foi avaliada em mais de $1 milhão, por causa da raridade da moeda. E aí eles começaram a falar, narrar na notícia as muitas dificuldades que eles passaram na vida financeira, sobretudo, sem saber que estavam morando em cima de um baú de tesouro. Agora imagine você andando lá pelos jardins da sua casa, pelas proximidades da sua casa, e tropeçar num tesouro desse, hein? Que coisa boa, hein? Tem esposo cutucando a mulher e fala: ô bem, é tudo que eu queria. Se tropeçar num desse aqui na Canção Nova, já aviso que vai tudo para o Pai das Misericórdias, não vai levar para casa não, viu? Então se tropeçar aí na chácara, pode deixar aqui, não vai levar. Mas imagina se você tropeça num tesouro desse. Essa imagem veio forte à minha cabeça, ao meu coração, quando eu pensava na liturgia de hoje. Porque o Evangelho é claro:
E eu fiquei imaginando quantos casais, quantas famílias, meu Deus, quantos pais, quantas mães, quantos de nós não nos damos conta que nós estamos assentados num baú de tesouro? Quantos de nós não nos damos conta que nós temos uma riqueza incomensurável debaixo dos nossos pés? Que nós temos uma riqueza enorme na palma da nossa mão, se quiserem, uma riqueza gigantesca dentro do nosso coração. Que tesouro, meu Deus, marido e mulher têm em comum quando rezam juntos, quando olham juntos numa mesma direção, quando tem um projeto comum, verdadeiramente comum, selado no diálogo, na partilha, na concórdia, em corações unidos, voltados para a vontade de Deus, para os ensinamentos de Deus. Que tesouro! Sim, porque o reino de Deus outra coisa não é do que o domínio de Deus sobre todas as coisas. Quando a Sagrada Escritura fala em reino de Deus, ela está falando do domínio de Deus sobre todas as realidades sociais, políticas, familiares, pessoais, sobre o nosso coração. É o domínio de Deus, e numa linguagem muito própria nossa de renovação carismática católica, o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. O reino de Deus é o próprio Cristo, Senhor de tudo, Senhor de todo o universo. Quando nós falamos em reino de Deus, não pense numa dimensão geográfica, não pensa num espaço determinado, não. É o domínio de Deus sobre todas as realidades, inclusive aquelas que alguns setores da sociedade querem a todo custo expulsar Deus de dentro das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos trabalhos, dos nossos lugares sociais. Lá também o domínio de Deus, o reinado de Deus tem que chegar, e tem que chegar através de nós. Foi muito significativo que Deus pedisse hoje de manhã na adoração que nós nos humilhássemos sob a poderosa mão de Deus, como lembrou a primeira carta de Pedro no capítulo 5, que nós nos humilhássemos sobre a poderosa mão de Deus e lançássemos sobre Ele todas as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua família, do seu trabalho, Ele cuida de você, Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida. Não importa a situação, o problema, a dificuldade, a adversidade. Nós lembrávamos na sexta-feira, a família vive de fato soterrada sobre tantas pressões do mundo, mas Deus não está alheio a elas. Deus é o Senhor de tudo. Essa certeza precisa tomar conta do seu coração, e não só hoje aqui na Canção Nova, onde podemos cantar ao som das nossas músicas, das nossas orações, dos nossos louvores, levantar os nossos braços em adoração, em louvor, em prece, mas todos os dias da nossa vida. A questão é se de fato o reino de Deus é assumido na sua casa, se esse reino de Deus está presente no seu coração e na sua casa, através da sua certeza de fé, de que Deus tem um tesouro para você. Por que isso? Porque as parábolas não deixam dúvidas. Vamos olhar para o Evangelho. O Evangelho tirado de Mateus, no capítulo 13, logo no versículo 44, diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Agora preste atenção
porque vai falar daquele que encontra o tesouro. E olha o que diz: um homem encontra, mantém escondido, e cheio de alegria ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo, porque quer aquele tesouro. Eu quero chamar a sua atenção para a atitude desse homem, porque a atitude desse homem revela o coração de alguém que encontra o reino de Deus, que encontra o tesouro e que é capaz de tudo para que esse tesouro fique com ele. A palavra diz que o homem encontra. Se ele encontra, ele tem atitude para poder encontrar. Quem fica estacionado, quem fica paralisado, quem fica preso à letargia, ao comodismo, quem fica preso às acomodações do mundo, nunca encontra o tesouro, porque para encontrar o tesouro é preciso atitude. Para encontrar o tesouro é no mínimo necessário que você, se tem consciência do tesouro, e agora você tem, você saia à procura do tesouro, você se levante do seu lugar comum, você se levante do seu comodismo, você se levante da sua rotina para ir ao encontro do tesouro. Em outras palavras, significa: o tesouro está aí para você, tome as atitudes necessárias para encontrá-lo. Que tesouro é esse? O reino de Deus, o domínio de Deus, a certeza de Deus, Deus que vai ao encontro de todas as nossas necessidades. Da parte de Deus o tesouro está lá, da parte de Deus o tesouro é seu, da parte de Deus o tesouro está aí sobre a sua casa, no seu domínio, junto da sua família. Agora tenha atitude. Tudo aquilo que a missão da Canção Nova foi oferecer para você a certeza de que o tesouro é seu, que o reino de Deus está aí. Daqui a pouco vamos partilhar os sinais desse reino de Deus que confirmam a presença do reino no nosso meio. A Canção Nova está anunciando para você, através de tudo que foi oferecido ao longo desse fim de semana nesse acampamento, de tudo que você cantou, de tudo que você rezou, de tudo que você clamou, de tudo que você adorou, de tudo que você pediu diante de Deus por aqueles que você ama, pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. Quantos pedidos de oração eu estou levando para casa para ser colocado na caixinha de oração de Betânia, para a libertação de tantas famílias que me pediram aqui. A Canção Nova fez a parte dela, mostrou para você: o tesouro está aí. Agora depende de você. A atitude desse homem: saia do seu lugar, saia do seu lugar comum, saia do seu comodismo e continue dia a dia, quem sabe até o próximo acampamento, firme naquilo que você aprendeu, naquilo que você rezou aqui, naquilo que você viveu. Você sabe do tesouro, você experimentou aqui o tesouro do reino de Deus. Toda essa chácara, toda essa Canção Nova, toda a família Canção Nova aprendeu do coração do Monsenhor Jonas Abib que Deus é o Senhor de tudo, que Jesus é o Senhor das nossas vidas, e isso você tem que levar lá para a sua casa, para a sua igreja doméstica. Então, não é preciso mais ter espaço no seu coração para o pessimismo, meu irmão, para esse sentimento de fracasso, de derrota. Você sai daqui com a certeza da vitória, você sai daqui com a certeza de que Deus é o primeiro interessado que o seu matrimônio encontre o caminho, de que Deus é o primeiro interessado de que o seu marido encontre caminho, direção, rumo. Deus é o primeiro interessado em que você seja capaz de perdoar de todo o coração,
para poder fazer a sua família dar certo. Deus é o primeiro interessado na libertação do seu filho, da sua filha, seja qual situação ele esteja enfrentando. E olha que eu sei do choro, do clamor de tantos pais e mães que, por exemplo, têm filhos e filhas dependentes químicos. Mas Deus está contigo. Abraça o tesouro, vá à caça do tesouro, encontre esse tesouro, porque ele está aí, ele está brilhando, luzindo, para que você o encontre. Então, a atitude firme desse homem que encontra o tesouro, que tem atitude. Cristão tem que ter atitude, cristão tem que ter decisão. Cristão não pode se apequenar diante das ideologias do mundo, dos desafios do mundo que querem sufocar a nossa família, que querem sufocar a sua família. Não se deixe apequenar. Tome uma atitude. Se o seu vizinho não reze, reze você. Deixa a novena entrar na sua casa. Deixa a oração entrar na sua casa, deixa o grupo de oração acontecer na sua casa, deixa a canção nova ligada na sua casa, deixe. Sabe por quê? Porque o tesouro é seu e foi oferecido. Tome atitude. A segunda parábola fala no versículo 45 do negociador de pedras preciosas. Eu fiquei imaginando, primeiro a atitude desse que sai à procura do tesouro. Depois no versículo 45, na atitude do negociador de pedras preciosas. Olha o que diz o texto, literalmente, vale a pena retomar. O reino dos céus é também como um comprador que compra pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola com grande valor, ele vai, vende os seus bens, de novo, a mesma atitude do primeiro, vende tudo e compra a pérola preciosa. A imagem do negociador, do comprador, me fez lembrar o habilidoso nos negócios, aquele comerciante que sabe fazer andar o seu negócio, que sabe fazer andar o seu empreendimento, aquele cara empreendedor, aquela mulher empreendedora. Quantos no nosso país? Nosso Brasil é campeão em empreendedorismo e pode avançar muito mais. Os economistas dizem que tem espaço para muito mais empreendedorismo, pessoas que se lançam num negócio e fazem o negócio dar certo, que começa pequenininho ali com suor, trabalho e vai administrando aquilo com inteligência, com capacidade, com trabalho e faz o negócio prosperar. Jesus está dizendo: encontra o reino de Deus quem é um habilidoso negociador de pérolas preciosas. Sabe por quê? Porque quem é um bom negociador de joias, quem é um bom negociador de pérolas, ele tem um olho clínico, ele tem um olho especializado, como diz o Viver Betânia, o nosso livro, especialista no olhar. Ele sabe distinguir a pérola que tem valor da pérola que não tem valor. Ele sabe distinguir. Ele não quer levar gato por lebre, não quer. Ele sabe direitinho distinguir aquela que é mais preciosa e compra aquela. E se ele percebe uma de grande valor, ele é capaz de vender o que tem e arrisca tudo por aquela pérola preciosa. Vocês estão entendendo o que Deus está dizendo para você nesse final de acampamento para casal? Vocês estão entendendo? Na atitude do cara que procura e quando encontra vende tudo. Atitude. Na situação do negociador, do comprador de pérolas preciosas, que quando encontra vende tudo. O que o Senhor está te dizendo? O Senhor está te dizendo
que não dá para abrir concessões, que você precisa saber escolher. Nós vamos encerrar pedindo a oração da sabedoria, como Salomão. Não dá para fazer concessões. Talvez você esteja fazendo concessões demais na sua casa, na sua família. É preciso saber separar o que é valor e o que não é valor, o que brilha e o que não brilha. É preciso saber distinguir na sua casa, na sua família, o que realmente importa e o que não importa. O que para nós cristãos um critério absoluto: o que salva e o que condena, o que leva para o céu e o que leva para o inferno. A parábola termina dizendo que o reino do céu é como uma grande rede jogada ao mar, que pesca de tudo, vem de tudo na rede, mas chega a hora da separação, chega a hora de separar o peixe bom do peixe podre, chega a hora de separar o bom do ruim, o certo do errado, e aqueles que não passarem pelo crivo, fogo, ranger de dentes. Então, Deus está dizendo nas atitudes das duas primeiras parábolas que é preciso saber escolher. A sua família tem sabido escolher? Aproveite para fazer um grande exame de consciência. Você já fez isso ao longo desse acampamento, mas eu preciso lembrar para você, porque daqui a pouco você vai descer o Tabor. Daqui a pouco você vai descer o Tabor. Foi bom estar na Canção Nova, sim ou não? Levanta a mão quem gostou verdadeiramente desse acampamento. Mas deixa eu jogar água fria. Daqui a pouco você vai descer o Tabor. E descer o Tabor significa você vai voltar para as lutas diárias. Você vai voltar para o olho do furacão. Você pensa que o mal vai te dar trégua? O mal não vai te dar trégua. O Recanto de Curitiba estava passando por uma situação muito difícil, está passando por uma situação muito difícil, e com um filho, com muita contaminação, muito problema, não vou entrar em detalhes aqui, mas aí o consagrado em oração teve a seguinte visão: o Recanto de Curitiba iluminado, e em volta do recanto é o nome que nós damos às nossas casas em Betânia, onde nós acolhemos filhos e filhas dependentes químicos, menores, marginalizados, vocês sabem, prostituídos, como o próprio Cristo que vem até nós. E aí nesse Recanto de Curitiba, a luz incidindo sobre o recanto, e em volta uma quantidade de demônios querendo entrar e invadir e tomar o recanto. E um filho de forma específica. Na oração veio essa imagem para ele: reza, filho. Vejam, é a imagem muito procedente para as nossas famílias. Você volta com a sua família iluminada por Deus. Você volta com a sua família debaixo da luz de Deus, debaixo da graça de Deus. Meu Deus, com quanta fé Padre Hélito testemunhava nos 2 momentos de adoração que ele teve a graça de conduzir o Santíssimo Sacramento no meio de vocês. Ele falava o quanto ele se sentiu tocado pela fé de tantos esposos, esposas. Ele ainda dizia: meu Deus, ver homens rezando nessa fé, nessa piedade, louvado seja Deus. Vocês acham que o inferno está feliz?
Vocês acham que o inferno está feliz? O Padre Léo diria: o encardido está mordendo as unhas de raiva de vocês. E que continue mordendo as unhas, porque você está debaixo da proteção de Deus, você está debaixo da mão do Senhor, você está com a proteção dos anjos, você está com a presença viva de Nossa Senhora, você está na casa de Maria, como o Monsenhor Jonas sempre diz. Nossa Senhora está protegendo você, a sua casa, mas a luta vai continuar. O embate continua, estamos em luta. Estamos em luta. No PHN, há uma semana atrás, estava ali, todo mundo conclamando os jovens para a batalha, como um guerreiro. Estamos em guerra, e só tem uma solução: abrace a pérola preciosa, abrace o tesouro, grude o tesouro nas mãos e não solte. Se for preciso vender o que você tiver que vender para agarrar o tesouro, venda. Por isso, largue qualquer coisa que esteja atrapalhando o seu matrimônio, por exemplo. Eu já testemunhei aqui de um filho meu que passou meses assediado pela chefe dele, que prometeu mundos e fundos, promoção, o dobro de salário, para que ele pudesse trair a esposa dele. Mas ele agarrou o tesouro. E olha que não era qualquer chefa não, hein? Não pensa que era uma chefa desdentada e banguela não, porque não era não. Era uma cavalona de uma chefa. Ele dizia: padre, ele dizia: pai, é uma chefona. É uma chefona. Porque o encardido é astuto. Eu dizia para os filhos hoje de manhã aqui em Lorena, rezando em Lorena, ele oferece uma caixa de presente grande, com um embrulho bonito, com um embrulho chique, com um embrulho vistoso, só que dentro ele coloca um presentinho de nada, merreca, de R$ 1,99, comprado no Xing Ling. E você olha aquilo e pensa que é um presentão, mas depois você vê as consequências. Você vai descer o Tabor daqui a pouco, e só tem uma solução. Como esse homem que encontrou o tesouro, vendeu tudo e ficou com o tesouro. Como esse homem que negociou, que soube negociar bem as pedras que tinha diante de si e escolheu a pérola preciosa. Você é chamado a escolher o reino de Deus na sua casa, na sua família. Por isso, em nome de Jesus e na força viva do Espírito, não volte para casa sem antes renunciar a tudo aquilo que tem dividido você, sua casa, sua família, que tem afastado você de Deus, que tem afastado você dos seus filhos, dos seus netos, que tem afastado você do seu esposo, da sua esposa. Não se deixe vencer pelas tentações do mundo. Agarre o tesouro. Agarre o tesouro. E vou repetir: se for preciso, corte. Se for preciso, deixe. Esse meu filho deixou o trabalho. Ele preferiu ir para um trabalho onde ele ganhava menos do que trair a esposa que ele ama, do que trair os filhos. Rebentos, frutos doces do lar que ele quis construir. Tenha essa coragem. A sua família vale mais. Ela é pérola preciosa. Ela é tesouro. Sabe por que ela é tesouro? Porque ela faz parte do reino de Deus. Ela faz parte do reino de Deus. Ela é célula desse reino.
E o convite que eu quero fazer para você é que você tenha coragem de, descendo o Tabor desse acampamento, cada vez mais transformar a sua família num sinal claro do reino de Deus. A sua família precisa ser um sinal do reino de Deus nesse mundo. Deus fala por sinais e por palavras intimamente ligadas à nossa vida. Nós precisamos desses sinais. A nossa fé precisa ser confirmada à luz desses sinais. A nossa luta precisa ser confirmada à luz desses sinais. Por que Deus nos dá os santos? Para que os santos se tornem testemunhas, para que nós continuemos na luta. Quantos santos tiveram como sinais outros santos? Um santo não brota de nada, do nada. Os santos olharam para os outros e perceberam que valia a pena agarrar o tesouro, que valia a pena vender tudo por causa da pérola preciosa, que valia a pena ter discernimento, saber escolher a melhor pedra. Valia a pena. E o resultado são para nós hoje sinais. É o que Deus está pedindo para a sua família. Pai, seja sinal do reino para o teu filho. Tenha essa coragem. O teu filho precisa ver estampado no teu rosto o sinal do reino de Deus, e seja eficaz, sinalizando, através do amor, do afeto, do carinho, do cuidado, da mão firme quando necessária, como ensina Dom Bosco, ternura e rigor, mas seja sinal, ternura e firmeza, mas seja sinal para os seus filhos. Mãe, colo de Deus, você é colo de Deus para os seus filhos, colo de Deus. Que os seus filhos sintam a doçura do amor de Deus, a preciosidade do amor de Deus, que os ama de forma incondicional, única, irrepetível, no seu colo de mãe. No seu colo de mãe. É ali que o seu filho precisa aprender que Deus o ama de forma toda especial. Seja esse sinal. Sinais do reino de Deus espalhado por tantos lugares, de tantas maneiras. Quantos sinais? Eu vim há pouco do Maranhão em missão, Padre Hélito e eu, e fui para o interior do Maranhão. Um beijo para aquele povo querido, para a paróquia de Santa Luzia, e lá eu pude ver, em alguns lugares, uma pobreza extrema, mas um amor tão grande a Jesus, um desejo tão grande de ser sinal de Deus no meio daquela realidade dura e difícil. Quantos homens e mulheres empenhados na construção do reino, lidando com o tráfico humano, lidando com a exploração do trabalho infantil, da exploração do trabalho escravo, sendo ameaçados, mas ali testemunhando o reino de Deus. Que coisa linda! Às vezes, a única força do lado deles é a igreja, do lado daquele povo, os anauins de Deus, os pobrezinhos de Deus. Só a igreja. Só a misericórdia de Deus estampada nos padres, nas pastorais, sinal do reino de Deus. Eu olhei e muitas vezes me senti provocado. Meu Deus, eu preciso dar mais, eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso me gastar mais, porque só Deus, sinais do reino de Deus. Eu estou doido para chegar dia
dia de Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora da Vitória, porque naquele domingo de Nossa Senhora da Assunção, onde vamos celebrar, acho que esse ano vai ser 17 de agosto, onde vamos celebrar a nossa vitória em Nossa Senhora assunta ao céu, a certeza do céu para nós. Betânia vai batizar, nós vamos batizar 3 rebentos de Betânia: o Francisco, da nossa consagrada Joelice, mas também, de forma toda especial, toda particular, o Davi e a Laurinha. E de modo especial, o Davi é filho de uma filha nossa que chegou naquele estado em Betânia. Ela já mãe de outros filhos, mãe. Ela mesmo diz que não foi bem mãe, porque ela acabou tendo que dar e deu mesmo seus outros filhos. E ela tinha a mesma intenção quando chegou em Betânia de dar o filho que ela trazia no ventre. Ela diz que nem sabia ser mãe. Droga, vida desregrada, todo esse universo que você já sabe, que você conhece tão bem quanto eu, e que não adianta falar agora. Mas ela chegou naquele estado, para vocês terem uma ideia, para lá de 6, 7 meses sem fazer o pré-natal. Pois aos poucos, o reino de Deus foi tocando o coração dessa mãe, tocando o coração dessa mãe que foi se abrindo, percebendo, descobrindo o significado da maternidade, o significado de ser mãe, o significado de ser de Deus, o significado de amar, o significado de viver Betânia. Resultado, está lá o Davi, lindo, maravilhoso, forte, cabeludo, bonitão, e nos braços da mãe que um dia pensou em dá-lo. E o dia que eu falei para ela o significado, eu não me esqueço disso, a hora que eu falei para ela o significado do nome Davi, o amado, quando ela tinha escolhido esse nome, eu falei: que coisa linda, filha, você sabe o que significa? Significa Davi, Davi significa o amado. Ela entre lágrimas fala: ô pai, que coisa, ele já era amado e eu não sabia, e eu não correspondi a esse amor. Falei: que bom, filha, agora você corresponde, que o Davi vai ser muito amado por você, por nós, por todo mundo à sua volta. E está lá o Davi prontinho para ser batizado, sinal do reino de Deus. A Laurinha, mesma história, filha de um casal que veio da rua, sem moradia, sem lugar, esse já quase 8 meses, também sem pré-natal, sem nada, muitas vezes sem até comida, daquele jeito chegou, e com uma história muito bonita. Diz que quem levou esse casal lá para Betânia foram algumas irmãs religiosas lá de Itajaí, e uma irmãzinha me dizia o seguinte: padre, eu tenho que contar uma coisa para o senhor e pedir perdão. Falei: fala, santa freira. Brinquei com ela. Padre, fomos nós que trouxemos esse casal para cá. Que bom, obrigado por ter me dado esses filhos, esses novos filhos. E aí ela disse assim: padre, mas foi uma luta. O senhor não tem noção como eu briguei com o padre Léo. Eu cheguei a ficar brava, com raiva do padre Léo. Para o senhor ter uma ideia, teve um dia que eu cheguei na capela, diante do Santíssimo, e falei assim: ó, Jesus, não é com o senhor que eu vou falar não, quero falar é com o padre Léo. Escuta aqui, padre Léo, não foi o senhor que falou na Canção Nova que se precisasse era para mandar as crianças para lá, que o senhor acolhia? Não foi o senhor que falou que não era para abortar, porque se precisasse o senhor tinha que acolher lá? Não foi o senhor que falou que podia ir para casais inteiros lá, que o senhor acolheria? Pois então, padre Léo, como é que eu já estou há quase 1 mês e meio querendo uma vaga para tirar esse casal da rua, padre Léo, e não aparece uma vaga em Betânia? Pois eu vou ligar amanhã e o senhor que trate de arrumar uma vaga. Ela ligou
e no outro dia tinha vaca. No outro dia, a freira foi feliz levar o casal lá. E hoje está lá a Laurinha, linda, prontinha para ser batizada, para ser cristã, para assumir a graça do seu batismo, para viver a dignidade de filho de Deus, essa marca poderosa que deve estar no nosso coração, resplandecer nas nossas famílias, na sua família. Assim como eu leio tantos sinais do reino de Deus, da preciosidade do reino de Deus na minha família Betânia, na minha família de sangue, eu tenho certeza absoluta que a sua família também está repleta desses sinais. E o maior desses sinais, da preciosidade do reino no nosso meio, é que você está aqui hoje, na Canção Nova, terminando esse acampamento para casais. E eu queria que você aplaudisse você e todos os casais que tiveram a coragem de deixar suas casas, suas famílias, para estar aqui conosco nesse acampamento. Termino. A plaquinha já subiu. Termino. Quero terminar com a primeira leitura. A sabedoria pedida por Salomão. Salomão, percebendo a sua limitação, a sua fraqueza, a sua juventude, a sua falta de experiência, não teve medo, pediu a Deus a sabedoria, que no Antigo Testamento é a personificação do próprio Espírito Santo. E é o convite que eu quero fazer para você agora, encerrando esse nosso momento. Que você se levante, se volte para o seu esposo e peça conosco o Espírito Santo. Que esse Espírito Santo ilumine agora você, esposo e esposa. Que esse Espírito Santo ilumine a sua casa, a sua família. Que essa luz vista na imagem, rezada pelo consagrado de Betânia, seja a luz do Espírito sobre você e sobre o seu esposo. Sobre você e sobre a sua esposa. Sobre a sua família, peça o mesmo que Salomão pediu, peça sabedoria para governar a sua casa, sabedoria para governar o seu coração, sabedoria para governar as suas opções, as suas escolhas, para que você possa escolher o certo, para que você possa escolher os valores, para que você possa escolher aquilo que Deus tem para você, para que você possa saber escolher, como canta o nosso Ricardo Sá, lembrando que o amor é decisão. Que você possa pedir esse Espírito Santo, e esse Espírito Santo desça sobre você agora, porque pedindo a graça do Espírito Santo, eu quero convidar você a renovar as promessas do seu matrimônio, junto do seu esposo e da sua esposa. Peça esse Espírito Santo agora. Vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo sobre esses casais. Vem Espírito Santo sobre esse centro de evangelização. Faz desse lugar cenáculo. Faz desse lugar força de Pentecostes reunida. E toca cada casal, Santo Espírito, para que eles possam ter a coragem de escolher a pérola preciosa, para que eles possam ter a certeza de que o tesouro está enterrado na casa deles, junto da família de cada um deles. Espírito Santo, venha sobre esposo, sobre esposa, aqueça esses corações, reafirmando tudo aquilo que eles rezaram ao longo desse acampamento. Espírito Santo, venha reacendendo o fogo da paixão, do amor, da doação, da vida a dois, da partilha, do diálogo, de tudo aquilo que faz a diferença na vida do casal. Vem Espírito Santo reacendendo o amor, a chama do amor verdadeiro, amor baseado no mesmo amor de Cristo pela igreja, amor que é fiel, amor que é perseverante, amor que é fecundo em filhos e em vida espiritual. Vem Espírito Santo e faz de cada lar, cada família,
um sinal claro do reino de Deus, um sinal claro do reino de Deus nesse mundo, para que se levantem famílias apóstolas, verdadeiramente apóstolas, famílias capazes de testemunhar nessa hora da história o valor da família, o valor do matrimônio, o valor da vida a dois, no meio de tantas ideologias contra a família, de tantos grupos atacando a família. Que esses casais, Senhor, e todos aqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação, receba a força do alto. Vem, Espírito Santo. E não tenha medo de tomar agora em suas mãos, em seus braços, sua mulher. Tome em seus braços, abraça agora sua mulher. Não tenha medo de tomá-la em seus braços. Não tenha medo de tomar em seus braços agora o seu marido e cantar, pedindo assim: vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Unam-se, rezem, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Cantem vocês juntos, vem, vem. Com teu poder, impondo as mãos um sobre o outro, peçam cantando: vem, Espírito Santo. Agora solte sua voz e orem juntos em espírito, recebendo agora a graça que foi proclamada sobre vocês. Recebam o Espírito Santo. E você pode dizer à sua mulher: receba o Espírito Santo. Meu amor, receba o Espírito Santo. Diga no ouvido dele: meu amor, receba o Espírito Santo. E você pode dizer ao seu marido: meu amor, receba o Espírito Santo. E orem agora em línguas, soltemos a nossa voz. Seja batizado no Espírito Santo. Sejam batizados no Espírito Santo. Sejamos agora, no nome de Jesus, batizados no Espírito Santo. E oremos, oremos. Oriria alabanda, ria alabanda, liberiria alabanda, ria alabanda, ria alabanda, ria leveria alabanda, ria li alabanda, leveria nos, ria leveria alabanda, la alabando, ria lelelo, ria levar alabanda, ria Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Poder, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Mantenham-se assim abraçados. Peço ao Padre Vicente que, por favor, por causa daquilo que o Senhor nos conduziu a viver, dê-nos agora uma bênção para nós, casais, para nossa família, para este momento, para que vivamos conforme o Senhor nos indicou com a sua palavra. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, autor e fonte de toda a bênção e toda a graça. Nós te louvamos e te bendizemos, porque em teu Filho Jesus salvastes o mundo, salvastes a cada um de nós.
Te louvamos e te bendizemos, porque quisestes que o homem e a mulher se unissem em matrimônio, e fosse os dois uma só carne, uma só aliança de amor, uma só família, se amando no mesmo amor com que Cristo amou a igreja. Um amor fiel, um amor perseverante, um amor fecundo, de filhos e de vida espiritual. Por isso nós te pedimos, Senhor, que toqueis agora as alianças desses casais presentes aqui. Que essas alianças sejam renovadas, primeiro no coração, de esposo e de esposa, de marido e mulher. Sejam tocadas todas essas alianças pela tua bênção e renovados todos os propósitos e todas as promessas feitas um dia diante do altar do Senhor. Eles que se casaram a três, tendo Jesus Cristo como centro e como meta, possam reconhecer hoje que a casa deles é sinal do reino de Deus. E que sob a proteção do Espírito Santo que desce agora sobre eles, eles possam ser sinais e canais desse reino, nesse mundo que tanto precisa, nesse tempo e nessa hora, de testemunhos de famílias restauradas, de famílias inteiras de Deus. Renove, Senhor, esse amor bonito, que um dia os uniu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ô Ricardo, e a gente podia terminar, antes de rezar o terço, com aquela oração que o Padre Léo gostava tanto, a oração dos 15 graus. Conhece? É muito simples. Mulher inclina a cabeça 15 graus para a direita, homem inclina a cabeça 15 graus para a esquerda, e vão se aproximando devagar com a boca aberta, e o resto deixa a língua passear, e o padre não precisa dizer mais, que vocês sabem melhor do que eu, e dê aquele beijo gostoso, selando no amor, no afeto e no carinho, o amor que um dia uniu vocês. Essa é a oração dos 15 graus. Uma salva de palmas ao nosso Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!